saudar a igreja na gloriosa santa paz do Senhor, amém? Amém! Dizer para os irmãos que é motivo de alegria estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, no versículo 21. Confesso para os irmãos que não foi essa a palavra que eu queria preparar, mas a gente tem que obedecer. Glória a Deus. O meu pai falava: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aleluia. Aleluia. Eu falei assim com Deus: Deus, que ministração maravilhosa em tudo do evangelista Silva. Então, Pai, vou preparar o meu altar nesta noite. Glória a Deus. E peço ao Senhor que responda com fogo. Aleluia. Peço ao Senhor que responda, Pai, com muito fogo, com muita glória, com muita unção neste lugar. Aleluia. E o Senhor falou assim: se o coração estiver limpo, se o altar estiver limpo, a minha glória vai entrar e vai permanecer. Glória a Deus. Oh Senhor, tu és fiel, Deus. Aleluia, a presença de Deus é real. Aleluia. E é tão bom, irmão, quando a gente sente a glória de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. É maravilhoso. E assim mesmo tem muita gente, meu pastor, que não quer estar na igreja, não quer sentir a presença de Deus. Eu falo muitas das vezes com meus amigos que eu perdi muito tempo fora da presença de Deus, sendo massacrado, sendo humilhado, sendo pisado. Mas Deus falou que um dia ia mudar essas estruturas, ia mudar minha vida, ia mudar meu cativeiro. Está mudando. Aleluia. Porque dia após dia eu sinto que Deus é comigo. Mesmo passando na prova, mesmo passando na peleja, mas eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por isso. Porque quando nós não estamos passando por situações difíceis, passando por dificuldade, momento ruim em nossas vidas, é porque tem alguma coisa que está errada. E muitas das vezes até o altar não está certo para essas coisas, é por isso que acontece. Mas aí quando nós consertamos o nosso altar na presença de Deus, as maravilhas, as bênçãos vêm. Glória a Deus. Então peço aos irmãos que acompanhem comigo Lucas 15, do versículo 11 em diante, que fala sobre o filho pródigo. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por elas fazenda. E pouco dia depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo desoladamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Aleluia. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para seus campos para acertar porcos, e desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém havia nada. Aleluia. E tornando-se diz: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Aleluia. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ele estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, e lançou-lhe ao pescoço e beijou. E foi e lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
trazei depressa os melhores roupas, veste, põe um anel na mão e a parca nos pés dele, e trazei bezerro, cevados, matai então comemos, e alegramos, porque este é meu filho, que estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou bezerros e cevados, porque recebeu são e salvo. Aleluia. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Irmão, aí quando Deus começou a palestrar comigo, depois daquela mensagem do evangelista Silvio, eu falei: mas Senhor, por que o Senhor quer falar a respeito do filho pródigo? Senhor, por que esta mensagem hoje? Podia ser uma mensagem avivada, aleluia. Podia ser uma mensagem que pudesse trazer mais algo para os nossos corações. E o Espírito Santo brandou e falou assim: mas nesta noite, o meu Deus, o Senhor quer fazer algo melhor. Ele quer consertar vidas. Ele quer que você conserte o altar de uma maneira que ele possa entrar e não sair. Aleluia. Aí vem essa passagem do filho pródigo. Por quê? O filho pródigo, irmão, se a gente parar para analisar, não é diferente dos dias de hoje. Aleluia. Porque hoje, se nós estamos na presença do Senhor, mas muitos estão na presença do Senhor, estão na casa do Senhor, mas de repente está de qualquer maneira, de repente, aleluia, não quer fazer a vontade de Deus, aleluia. Aí o que acontece? Vem um desejo de sair e experimentar as coisas do mundo, porque o inimigo fica tocando seta, dado inflamado, aleluia, para que eles possam saber aquilo que está lá fora. E lá fora o mundo está oferecendo coisas boas, porque não são coisas ruins. Lá fora Satanás oferece as melhores coisas. Se aqui você come muitas vezes um bife, lá fora o inimigo está oferecendo caviar, aleluia. Lá fora o inimigo está oferecendo maravilhas, mas é uma ilusão. Por que eu falo isso? Porque eu já fui um filho pródigo, eu fui um filho rebelde, e quis sair da presença do Senhor, aleluia, para experimentar aquilo lá fora, mas foi passageiro. Foi que nem esse filho pródigo aqui: pai, me dá metade da minha herança, que eu mereço. Eu imagino o Senhor no céu se levantando e falando assim: meu filho, não faça isso, meu filho, fica aí quietinho no seu lugar. Mesmo se você não queira fazer nada, mas você está dentro da minha casa, você está sob a minha mão, você está protegido, aleluia. Mas mesmo assim, aquele filho queria metade da herança, e o pai não pode fazer nada. Tudo bem, meu filho, eu vou repartir. Repartiu tudo aquilo por igualdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele filho pegou aquele dinheiro e falou: hoje eu vou sair, hoje eu quero conhecer novas terras, hoje eu quero conhecer novos ares, quero conhecer novos lugares. E aquele filho saiu da proteção do seu pai para que fosse lá para o mundo afora conhecer outras coisas, pensando que ia conhecer outras riquezas, pensando que aquela parte da herança que ele tinha ia conseguir fazer ele sobreviver por muitos tempos em uma proteção maravilhosa, mas não foi assim. Ele começou a gastar dinheiro ali naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele tinha aquele dinheiro, ele trazendo para o mundo de hoje, ele era um cara, ele era um tal, tudo para ele era bom, cheio de amigos, cheio de amigas. Ele chegava num lugar, muitas vezes as pessoas falavam assim: ali ó, aquele ali tem dinheiro, aquele ali tem dote, e ele gastava tudo. Mas enquanto, irmão,
entenda uma coisa: enquanto nós estamos na presença do Senhor, é uma coisa. Quando você sai da presença do Senhor, automaticamente o Espírito Santo de Deus sai. Mas não quer dizer que Ele nos abandona, aleluia. Mas Ele fica ali gemendo com gemido inexprimível, querendo que você chame Ele para voltar, querendo que você sente saudade dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, irmão, foi assim na minha vida. Quantas vezes eu dentro do meu lar lembrava, a outra hora eu pregava, eu orava, eu saía para expulsar demônios. Eu comecei a sentir aquela saudade, aquela necessidade. Mas muitas das vezes por orgulho. Não, eu vou continuar dessa maneira que eu estou. Muitas das vezes eu chorava de lágrimas correr, de soluçar. Mas aquilo era sentindo falta de um algo que eu necessitava. Aleluia. De um alimento que eu tinha e desperdicei. Por isso que nos dias de hoje, irmão, quando a gente vê um irmão lá fora, uma irmã afastada, nós devemos chegar para perto, orientar, ajudar, abraçar. Mas se a gente observar nos dias de hoje, não, ó, está na prova, está no vento. Eu vou querer orar para cá, a vida, eu não vou para a prova, não vou para o vento, não. Muitas das vezes tem irmão que chega, ó, você tem que tomar vergonha na cara, volta para a igreja. Mas como que o irmão está fraco, está machucado, está caído, está precisando, aleluia, de uma palavra, de um ombro amigo, de um conselho, vai querer voltar para a casa do Senhor, que só está recebendo uma retada, pedrada, está sendo caluniado às vezes pelos próprios irmãos da igreja. Você acha, irmão, que Deus se contempla com isso, que Deus se agrada? Não. Deus se agrada quando você vê um irmão caído, você chega e estende a mão para levantar aquele irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele filho pródigo, quando se deu em si, que ele falou: estou perecendo, estou com fome, está eu aqui querendo comer as bolotas que os porcos comem, deixa cair. Eu creio que ele falou assim: que humilhação. Eu, depois de ter empregado, depois de ter funcionário, depois de eu poder falar aquilo que eu quero, pedir, eu me humilhando aqui fora para Satanás, para me comer bolotas de porco. Poxa, é uma humilhação demais. Eu imagino aquele filho: será que o Senhor, será que meu pai vai me aceitar de volta? Aí eu creio que o Espírito Santo falou assim: olha, já começou a sentir minha falta. Ele já começou, Deus, a sentir falta daquilo que ele tinha antes. A chama no coração dele está começando a fumegar. O coração dele já está começando a desejar a vontade de voltar. Aleluia. Imagino eu aquele filho falando assim: poxa, tenho que tomar uma posição, tenho que tomar uma atitude, aleluia. Mas ainda ele começava a persistir. Mas chega um certo tempo na vida de um ser humano, na vida de um filho, que muitas das vezes abandonou o Pai, abandonou o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E fala assim: olha, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que me reconciliar com meu Pai, tenho que jogar a vergonha do lado, tenho que deixar essa humilhação que eu passei. O mundo lá fora não me ofereceu nada, só me deu pedrado, só me machucou, só fez cicatrizes. Mas eu, na casa do meu pai, eu não tinha isso. Na casa do meu pai eu só tinha riquezas, tinha maravilhas, eu tinha mudanças de tudo aquilo que eu queria. E aquele filho falou assim: olha, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo do Senhor falou assim: vai, Espírito Santo, agora é sua hora, é o momento de entrar e limpar tudo, purificar. Porque foi assim que o evangelista Silvio falou. Porque
Porque se o altar tiver de qualquer maneira, o Espírito Santo não consegue habitar. Aleluia. Deus não consegue agir se o altar tiver de qualquer maneira. E aquele filho pródigo, igreja, estava de qualquer maneira naquela hora. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ele teve a coragem e a atitude de ir até o Pai e falar: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa eu, Pai, ser como um jornaleiro seu. Deixa eu, Pai, pelo amor de Deus, ser como um empregado, um servo do Senhor. E eu creio que Deus lá no céu se levantou e falou assim: não, meu filho, eu tenho algo melhor preparado para você. Você não vai ser qualquer um. Vou mandar preparar os melhores cevados, os melhores novilhos. Vou mandar pegar a melhor roupa, colocar em você. Vou mandar pegar o melhor anel, colocar no seu dedo, para selar essa aliança novamente. Porque a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Oh, xalacã, talabá, xalabá, talabá. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E diz a palavra do Senhor que quando a gente reconhece que errou, reconhece que pecou e chega para Deus, confessa diante do altar do Senhor, Deus muda o quadro. Glória a Deus. E o que acontece nesta noite, o evangelista Silvio falou que o altar estava bagunçado. Aleluia. Mas louvado seja o nome de Deus, que teve um homem de coragem, um homem de atitude. Ei, já chega, já clamou? O seu Deus não respondeu não? É porque vocês estão clamando um Deus errado. Vocês estão clamando por um Deus que nada vai fazer por vocês. Mas vou mostrar algo para vocês nesta noite. Vou limpar o altar, vou consertar o altar. Porque o meu Deus, Ele não desce qualquer altar de qualquer maneira. Oh, Jesus maravilhoso. Eu sinto uma presença real do Senhor aqui. Aleluia. E diz que Ele começou a consertar o altar, tirando pedra que não servia, colocando pedra que servia. Eu creio que o Espírito Santo falava assim: ó, tira essa pedra aqui, coloca essa aqui, chega para cá, bota essa aqui. Oh, Jesus, agora o altar está consertado, mas faltava algo ainda, para que eles creiam que ainda existia Deus em Israel, para que ainda existia um Deus que respondia com fogo. Pegou água e molhou. Eu creio que eles falavam assim: ó, se nós se rasgamos, se matamos, se cortamos, o nosso Deus não respondeu, como que o meu Deus vai responder com fogo que tem água? Mas é aí que vem a verdade e a revelação do Espírito Santo do Senhor. Como o evangelista Silvio falou, água significa vida, significa purificação. Então ali o altar foi purificado. E o que acontece nisso? Ele só olhou para o céu e falou: Pai, os deuses dele não respondeu. Mas eu creio, Deus, que o Senhor responderá com fogo. E diz a palavra sagrada do Senhor que o céu se abriu e veio uma porção de fogo e consumiu o holocausto. E todos puderam ver e contemplar que ainda existia Deus em Israel. E o que eu quero falar para você nesta noite, igreja, que esse Deus se encontra aqui. Glória a Deus. Que esse Deus está limpando o altar. Aleluia. Para que Ele possa entrar e fazer morada. Glória a Deus. E que nesta noite, amados irmãos, se você ainda tem alguma coisa no seu altar, na
sua vida, que você tem que purificar, que você tem que tirar, para Deus entrar. Aleluia. Para Deus fazer aquilo que tem que fazer. Eu falo para você, tira, arranca. Porque Deus vai fazer sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. Eu falo isso por experiência própria. Porque enquanto meu altar estava sujo, enquanto meu altar não estava purificado, não estava limpo, o Senhor não trabalhava. Quando eu senti o desejo de purificar o meu altar, o Senhor começou a trabalhar de forma sobrenatural. E hoje eu estou aqui para dizer que ainda há Deus em Israel. Aleluia. E quando aquele filho pródigo voltou, o pai deu uma festa. Imagino eu, você voltando para a presença do Senhor, para a casa do seu pai, e Deus lá no céu falando assim: a minha filha voltou, o meu filho voltou. A festa no céu está garantida. Irmão, servir Jesus não é fácil. Servir Jesus é difícil. Lá no mundo, a gente acha que tudo é fácil. Mas é. Mas sabendo que Satanás está te dando, mas sabendo que ele está cobrando na frente, ele vai te cobrar. De qual maneira? Trazendo a enfermidade, trazendo coisas para o seu filho, fazendo seu filho ou sua filha ficar rebelde, e você não entender porquê. Muitas das vezes discussão dentro do seu próprio lar, muitas das vezes trazendo você para coisas que você não fazia. Você sabe por que eu falo isso, igreja? Porque antes, eu nunca na minha vida tinha usado uma droga, pastor. Mas chegou um certo determinado certo da minha vida que eu falei assim: muitos falam que isso aqui é bom. E Satanás falou assim: usa, que hoje você vai ver a melhor maravilha do mundo. E eu usei. Foi maravilha naquele momento. Eu me achei o cara, me achei o bambambam. Peguei o meu dinheiro e falei assim: eu quero mais, quero dar melhor. Você sabe o que aconteceu no outro dia? Não lembrava de nada. Ó, perdi meu dinheiro. E agora, cara? Mas, cara, cadê o dinheiro da compra? Não sei. Teve contenda dentro do lar, teve discussão. Aí eu falei assim: poxa, mas ele não falou que eu ia só ter maravilha? E alguém me respondeu assim: quem é o pai da mentira? Quem é o pai do que engana? Eu falei: tolo foi eu que acreditei. Tolo foi eu que gastei o meu dinheiro. Eu falei: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso, Senhor, porque eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum. Só vai me levar para contenda, só vai me levar para discussão. Então voltar-me-ei e vou ter com meu pai. Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nunca abandonou o filho. Imagine eu, aquele pai sempre sentado ali e olhando naquela janela. Um dia ele vai voltar. Um dia ele vai entrar pelas portas. Um dia ela entra pelas portas para ficar. E aquele filho não se conteve mais, teve que voltar. E voltou. E foi aquela festa. Mas por quê? Porque Deus se agrada quando um filho se arrepende e volta para a casa dele. Imagine eu, aquele filho voltando
Imagine eu quando aquele filho foi tomar um banho, pastor André. Aquele banho, aquela água, igual o irmão Silvio falou, que é purificação. Ali aquela água estava tirando todos os carrapichos. Ali aquela água estava tirando toda a impureza. Lá, canda, lá, baixar, lá, canda, levar. E aí mandou levar, churicanta lá, bassurianda lá, baixar. Ali aquela água estava limpando, purificando aquele filho. Glória. E quando vem aquela roupa linda, maravilhosa, aquela roupa ali seria o Senhor selando um novo compromisso, o anel no dedo, era ali um novo pacto, uma nova aliança com o Senhor. Então, se você ainda deseja ter essa nova aliança, se você ainda deseja ter aquele novo pacto com o Senhor, faça isso, para que o Senhor possa te purificar com aquela água que mesmo purificou o filho, aquela água que limpou o altar de Baal ali naquele momento. Você possa fazer também. Mas o mais interessante disso que eu achei foi que o filho que já estava na casa do pai, ele falou: mas por quê? O meu irmão voltou, o meu pai está fazendo festa. Quanto tempo eu já estou aqui, sirvo ao meu pai, a fazenda dele, e ele não faz uma festa para mim, não mata um cevado para mim. E aquele pai falou: e sempre você esteve comigo, e tudo que aqui é meu é seu. Eu creio que se trazer para o dia de hoje, Deus falando assim, ó, para muitos pastores que estão dentro da igreja, que tem a ovelha perdida lá fora, que quando retorna, fala assim: pronto, voltou. Mas ele voltou, daqui a pouco vai estar lá de novo. Mas o pai não quer isso. Aquele pai naquele momento falou, e eu creio que exortou o filho: não, o teu irmão estava perdido e foi achado. O teu irmão estava morto lá fora no mundo, nas garras de Satanás. Mas aqui dentro da minha casa, dentro da casa do pai, ele ressuscitou. Eu creio que o Senhor falando assim: olha, eu estou ressuscitando os sonhos dele, estou ressuscitando a vida que ele queria ter de volta, estou ressuscitando os projetos, aleluia, estou ressuscitando a unção que ele tinha, não foi perdida, eu guardei para quando ele voltasse, eu retornar tudo para ele de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim na vida de um filho e de uma filha, que quando está lá fora perecendo, volta para a casa do Senhor. Eu tenho certeza, irmão, que aqueles muitos que estão lá fora perdidos ainda, mas que já teve experiência com Deus, já teve experiência com o Espírito Santo maravilhosa, que falava em línguas, que pulavam no mistério do Senhor, muitas das vezes quando está no seu canto secreto dentro de casa, que lembra daquilo tudo que fazia, no seu íntimo o coração dói, no seu íntimo, aleluia, aquela chama começa a fumegar. Mas você sabe o que acontece, pastor, no dia de hoje? Às vezes nós somos muito assim. Eu vou explicar. Olha, eu não vou hoje não, vou deixar mais um tempinho, vou deixar passar mais alguns dias, para que eu retorne, para que eu volte. Mas eu falo nessa noite, que muitas das vezes a gente deixando aquele dia, aquele tempinho passar, aí mais que o inimigo prevalece nas nossas vidas. Eu tinha um amigo, ele era evangélico, o Senhor recolheu ele, mas era homem de Deus. Ele saiu da presença do Senhor, fez muita coisa que desagradava a Deus, ao Espírito Santo. O sonho dele era ter a casa própria dele. Ele falou assim: olha, o dia que eu conquistar o dinheiro, eu vou comprar minha própria casa, vai ser do meu jeitinho, do jeito que eu queria. Mas o que aconteceu? Ele caiu nas garras de Satanás de uma tal maneira, recebeu uma herança, que ele podia comprar uma casa boa,
botar nos dias de hoje uma casa de 80, 100 mil, mas experimentou o manjar do rei lá fora. E quando ele foi ver, aquele dinheiro já não tinha mais. Começou a pagar mais emprestado, mais, perdeu o carro. Depois viu que não tinha jeito, perdeu a salvação e perdeu a vida. Então eu espero que não deixe você chegar a um certo ponto desse. Se tiver alguém ao alcance da minha voz hoje nesta noite, não deixe que chegue a um certo ponto assim. Imagine depois de você possuir algo, um bem material, você perder. E deixou esposa, deixou filho, tudo dependendo de vizinho e dependendo da família. Mas só que muitas das vezes, se a gente parar para analisar, se a gente parar para pensar, não é isso que nosso Deus quer na nossa vida. Não é isso que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Porque esse filho pródigo, ele se arrependeu e teve a cara e a coragem de voltar e se consertar com o Pai. E que nessa noite, para a honra e glória do Senhor, possamos consertar o nosso altar. Ah, cara, que altar? O altar da oração, o altar do jejum, renunciar aos manjares que o rei está nos oferecendo, sendo mais fiel a Deus, rejeitar os manjares lá fora que podem nos levar à perdição. Por quê? O nosso altar tem que estar limpo, o nosso altar tem que ter purificado. Foi assim que na palavra introdutória foi dito: o altar tem que estar limpo, para que as bênçãos do Senhor, para que a unção do Espírito Santo venha sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E que nesta noite nós possamos ser esse filho pródigo, reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos, mas que temos coragem de se consertar o nosso altar nesta noite. E eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, e falar para os irmãos que foi difícil, porque não tinha palavra nenhuma. Se saiu essas palavras na minha boca, foi Deus. Aleluia. Hoje eu vou fazer